Você já assistiu esta série aqui da Netflix? Nesta série, alguns membros da família têm uma doença chamada CADASIL. No mês passado, eu diagnostiquei 2 casos dessa doença e resolvi gravar este vídeo para falar um pouco mais sobre ela. O CADASIL é uma doença genética autossômica dominante. Isso quer dizer o quê? Que cada membro da prole, cada membro da família, tem uma chance de 50% de adquirir a mutação. É uma causa de demência e é a causa hereditária mais comum de AVC em jovens menores que 65 anos. AVC isquêmico, tá? A doença é causada por uma mutação num gene chamado NOT3. Esse gene codifica uma proteína que vai fazer parte, que vai atuar na musculatura lisa de artérias. Ocorrendo um defeito no gene, ocorre um defeito na proteína e a doença acontece. Os principais sintomas da doença são enxaqueca, com aura principalmente, e comumente auras atípicas, com paralisia, com confusão mental, com aura visual, ou seja, falhas na visão, sintomas positivos, luzes, que duram muito, que duram mais tempo do que na enxaqueca com aura clássica, que geralmente vai até 1 hora, né? A aura visual e outros tipos de aura geralmente duram até 1 hora. O AVC isquêmico, ou infarto cerebral, tá? Um sinônimo para AVC isquêmico é infarto cerebral, ou ataques isquêmicos transitórios, que seriam uma isquemia que não deixou sequela, de forma grosseira. Isso ocorre em 85% dos pacientes. O declínio cognitivo, levando à demência, ocorre em quase metade dos pacientes. E sintomas psiquiátricos, geralmente apatia, depressão. E sintomas mais raros são alguns distúrbios do movimento, em torno de 4% dos pacientes, tipo parkinsonismo, ataxia, uma coisa que chama encefalopatia aguda. O paciente pode imitar um coma, né? Pode imitar uma encefalite, que é uma coisa autoimune, geralmente autoimune ou infecciosa, então a gente pode enganar o médico e levar o médico a pensar numa dessas doenças, de forma lógica, tá? Tem que pensar mesmo. E epilepsia em 4% dos pacientes. Veja que esses são sintomas mais raros. A idade média de início é em torno de 40 a 43 anos, veja que é bem jovem, né? E a história familiar, ela vai acontecer em 65% dos casos, mas 10% podem não ter história familiar. Além da história familiar, a principal pista para essa condição é a imagem. Então a ressonância, ela vem com uma alteração que chama leucoencefalopatia, que são áreas brancas, vamos dizer assim, numa sequência que chama T2 e FLE, principalmente no polo temporal anterior, na cápsula externa e no frontal, giro frontal superior. Um achado que ajuda muito também, que pode acontecer em 30 a 70% dos pacientes, são os microbleeds, microsangramentos, que a gente vê numa sequência da ressonância que chama T2 estrela, que é o SWI, gradiente eco, T2 estrela, então a gente vê nessas sequências. E como é que é feito o diagnóstico? Então a clínica e a história familiar me levam à suspeita, eu vou pedir alguns exames, o exame de imagem, como eu descrevi, ele vai me fazer pensar, opa, essa doença não parece ser um dos tipos mais comuns de demência, não parece ser um Alzheimer, não parece ser uma demência frontotemporal, etc. Uma doença por composto de Levy, etc. E aí eu vou pensar no CADASIL e vou pedir alguns testes específicos. O teste molecular, o exame genético, né, o sequenciamento do gene NOT3, vai dar o diagnóstico. Há alguns casos em que aparece uma mutação que não foi descrita antes, que não preenche critério de patogenicidade. Nesses casos, eu posso solicitar uma biópsia de pele para ver arteríolas, examinar arteríolas na pele. Existe um achado que chama a deposição de material granular osmiofílico na parede arterial. Esse é um achado que é patognomônico. Foi detectado, implica no diagnóstico da doença. É difícil de ser feito isso, faz com imunistoquímica ou com o exame de microscópio eletrônico, idealmente. E são meios, principalmente o microscópio eletrônico, é um tipo de exame, um tipo de exame complementar que é difícil de ser conseguido, né? É difícil de achar um local que faça. Então se guarda esse tipo de exame quando o exame molecular, o exame genético, não é esclarecedor. O tratamento, como é que é o tratamento? O tratamento, ele não tem um tratamento específico, tá? Não tem uma terapia gênica para o CADASIL. Os tratamentos, eles são sintomáticos. Então existe o tratamento não medicamentoso, que o que é? Parar de fumar, é você evitar, ver que é uma doença que causa AVC, causa muito AVC. Eu tenho que evitar ou tratar de forma intensiva os fatores de risco para AVC clássicos, diabetes, hipertensão, tabagismo, principalmente tabagismo e hipertensão, são as coisas mais estudadas aí no CADASIL como facilitadores de AVC.
Existe outra coisa que se usa em AVC aterosclerótico, né, por placa de colesterol, que são os antiplaquetários, AES, clopidogrel, ticagrelor. Então, a evidência no Cadazil ela não é tão boa, a evidência científica, mas a gente usa na prática, ainda no medicamentoso. Né? Para o quadro demencial, eu posso usar um anticolinesterásico, né, donepezila, galantamina, rivastigmina, apesar de novo, não ter evidência forte, não ter evidência contundente. Memantina também pode ser usado. Para enxaqueca, posso usar os profiláticos, ou seja, os remédios para evitar que a cefaleia migranosa, a cefaleia de enxaqueca venha, ou eu posso usar os remédios de fase aguda. De fase aguda, os triptanos, né, sumatriptano, naratriptano, parecem ser eficazes também na enxaqueca do Cadazil. E os profiláticos, eu posso usar o ácido valproico, posso usar topiramato, posso usar os antidepressivos que se usam também para profilaxia de enxaqueca, tipo venlafaxina, nortriptilina, amitriptilina. Mas tem um detalhe aqui, que o propranolol, que é uma medicação de primeira linha, parece não ser legal usar. Ele pode levar, alguns estudos mostram que ele pode levar a desfechos piores. Como é que é o prognóstico? O prognóstico, o prognóstico em termos de sobrevida é em torno de, para o homem, 65 anos, para a mulher, 70 anos. E a causa mais comum de óbito, geralmente, é complicação de pneumonia, né? Pneumonia aspirativa.